colocarmos em pé para lermos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué não está no Novo, tá certo? Está lá no Velho, no comecinho, o 6º livro da Bíblia. Josué 24, 14 nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Tem aqui um pedido de oração. Alguém está pedindo oração pelo seu tio. O mesmo não é evangélico, se encontra enfermo, mas a família crê que Deus pode fazer um milagre. Orando também pela mãe do nosso diácono, irmão Miro, que se encontra internada. Vamos orar por ela para que o Senhor Deus venha restaurar, eu creio que ainda deve estar na UTI, e a família ore, pois ela passou a ter um quadro de infecção generalizado e necessita das orações da igreja. Muito bem, o nosso irmão está avisando que o auxiliar de trabalho, nosso irmão Pedro, pede oração pela sua filhinha. Não esquecendo também de orar pelo nosso irmão Alcides, ali da congregação do Areal, a sua esposa, e todos aqueles que se encontram enfermos, o nosso presbítero Paulo Calixto, que necessita também das orações da igreja. Quantos mais necessitam de oração? Também eu e minha casa, e rogo as orações da igreja em favor de Cleusa, para Deus restabelecer a sua saúde. Oremos. Pai eterno, soberano Deus, nos encontramos diante de Ti nesta hora. Queremos Te louvar, Senhor, por todos os benefícios recebidos da Tua parte. Aqui estamos, Senhor, na Tua casa, e queremos adorar o Teu nome, queremos Te glorificar, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és o nosso amigo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Os pedidos de orações que foram aqui apresentados, Senhor, Tu sabes, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, das Tuas servas e dos Teus servos. Também, Pai querido, o nosso pastor presidente, que está em viagem no interior do nosso estado. Pai querido, ajuda o Teu servo nas decisões que necessitam ser tomadas. Pai querido, continua conosco nesta noite. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Nós queremos Te ouvir e adorar o Teu nome. Por isso Te exaltamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Obrigado. Nós temos lido um texto, irmãos, que é um texto conhecido como o Departamento de Família projetou esse trabalho para domingo, a respeito da família. Veio no meu coração o desejo de falar nesta noite um pouco a respeito desse texto que o homem de Deus, Josué,
porque já estava no momento final da sua vida, e certamente naquele momento ele começou a ver tudo aquilo que ele presenciou desde a sua infância, pois Josué, ele esteve ali na terra do Egito como escravo, acompanhou Moisés durante os 40 anos que o povo esteve no deserto, e agora Josué, com 110 anos, ele chega a esse momento em que está se aproximando o momento final, e ele começa a ver tudo aquilo que o seu povo, a sua nação presenciou, e aquilo que ele, principalmente dos que saíram da terra do Egito, viu, moça? Do que saíram da terra do Egito, somente ele, Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os demais, todos nasceram durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Daqueles que eram contados, como a contagem, somente Josué e Calebe saíram do Egito e entraram na terra prometida. E nós observamos que o texto que nós até colocamos no banner de hoje, convite dos irmãos para o culto, foi o final do versículo 15, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas usamos no banner o texto da tradução da NVI, que diz assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos todos dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se a sua casa não está servindo ao Senhor numa totalidade, porque quem sabe alguém está fora do caminho, ou alguém ainda não aceitou a Jesus, mas você nesta noite pode tomar esse texto como uma voz profética, e você pode dizer também conosco, com muita força, com muita fé, dizendo assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Diga: serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, porque é uma voz profética nesta noite. Deus tem projeto para a tua casa. Deus tem projeto para a tua família. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua. Se nós observamos que aqui nesse texto está dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e passou o texto a ser eu e a minha família serviremos ao Senhor, então nós podemos dizer que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo eu e a minha família. Quem crê, diga amém. Nós observamos, irmãos, que a história de Josué é uma história muito bonita, que vai nos trazendo uma lição muito importante para nós, porque nós olhamos que quem era Josué? Um menino, filho de escravos, descendente de uma nação que estava escravizada, era da tribo de Efraim, e nós observamos que a Bíblia diz o nome do seu pai, Josué, filho de Num, da tribo de
Efraim, então descendente direto de José. E nós observamos que Josué, ele tinha por costume, durante todo o período da caminhada do povo de Israel, nos dias de Moisés, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, e o versículo 11, diz que ele nunca se afastava da tenda. Josué não se afastava da tenda. E eu fico olhando, irmãos, quando eu começo a ver aquele jovem no início da sua caminhada, porque ele morre com 110 anos. O povo passou peregrinando 40 anos pelo deserto. Então era aquele que ele ainda novo sai da terra do Egito, vai numa peregrinação pelo deserto. A tenda, o tabernáculo é levantado por ordem de Deus, e vem a determinação de Deus de se levantar esta tenda, a tenda da congregação. Ali era onde o povo se dirigia ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, para levar a sua oferta, para levar o seu sacrifício. O sumo sacerdote oferecia sacrifício por ele, pelos seus pecados, pelo pecado do povo. Uma vez por ano ele entrava no lugar santo dos santos, dentro do santuário. Então nós observamos que Josué foi aquele que estava sempre aos pés de Moisés. Quando Moisés saía para o monte, ele levava Josué, deixava muitas vezes no meio do caminho, e ele continuava a sua jornada. E nós observamos que naquele período em que o povo se desviou, que Arão fez uma serpente, fez uma escultura para que o povo ali cultuasse, e ele disse: esses aí são os deuses que vão diante de você. Ele fez um bezerro, e nesse bezerro de ouro que o povo ficou adorando, Josué estava ao pé do monte, esperando que Moisés descesse, e o povo estava, alguns desviados, acompanhando aquela idolatria. Mas Josué, de um modo geral, ele não se afastava da tenda. E eu fico observando, irmãos, que Jesus era aquele que, conforme a própria tradição já acontecia, e nós observamos que Jesus também era aquele que sempre estava no templo. E nós observamos que Jesus, ele tinha por tradição, por costume, de estar sempre aos sábados nas sinagogas, como era costume dos judeus. E aí nós observamos, irmãos, que Josué, ele tinha esse costume, ele não se afastava da tenda. É tanto que uma certa vez os pais de Jesus perderam Jesus quando eles foram para Jerusalém, pensando que Jesus ia mais à frente, e eles observaram que Jesus não tinha voltado, não estava ali. E eles voltam, José e Maria voltam para procurar Jesus. Quando chega, Jesus está onde? No templo. E ele diz: por que vocês estão preocupados? Eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Então nós observamos, irmãos, que Josué, que tanto o significado do seu nome como o significado do nome de Jesus é o mesmo. Então nós encontramos aqui que Josué, ele não se afastava da tenda. E eu começo a olhar, irmãos, os pais de Josué. O pai de Josué aparece o nome, a mãe não aparece o nome. Mas quando eu vejo esse texto, diz que Josué, ele era filho de Num. No hebraico, Num significa fertilidade, aquele que é fértil, aquele que produz. Então Josué,
ele já trazia na sua essência essa semente de fertilização. Mas o nome da mãe de Josué não aparece. Mostra a origem do seu pai, de qual tribo o seu pai era, mas não aparece o nome da mãe. Mas paralelamente vai andando uma outra família, meu professor. Paralelo à família de Josué, em pleno deserto, vai andando uma outra família, que parece que estava também tão próximo de onde Josué estava, mas não teve o compromisso que Josué teve. Aí nós encontramos que esta outra família, aparece o nome do pai, aparece o nome da mãe, aparece o nome dos 2 filhos, mas eles simplesmente se perdem na história. Eles simplesmente desaparecem. Eles tinham tudo para dar certo. Josué, ele tinha tudo para dar errado. Mas esses outros 2 jovens, eles tinham tudo, irmão Ezequiel, para dar certo. Aí nós vamos ver o papel da mãe. Uma mãe, ela não apareceu. O seu nome não aparece. Mas quem era que tinha e ainda tem a responsabilidade de conduzir o seu filho à presença de Deus? É a mãe. O pai está no seu dia a dia, na sua luta, no seu labor. A mãe é aquela que vai ensinando, que vai orientando, que vai corrigindo durante o dia, que vai dizendo que não pode. É quem vai moldando o comportamento do filho. Porque se for uma mãe que tudo vai passando a mão por cima, quando o marido chegar de noite, ela passou tanta mão por cima que o pai não vai ver nada diferente. Então a mãe, ela tem a responsabilidade de formar esse caráter, a personalidade deste filho. Uma mãe brava vai gerar um filho bravo. Uma mãe ignorante vai gerar um filho ignorante. Uma mãe que não tem prazer em servir a Deus vai gerar também filhos que não têm prazer em servir a Deus. É ela que vai moldando. E o pai chega para terminar de tapar as brechas. É quem vai dando cobertura à autoridade da mãe. E os 2 juntos vão preparando este filho para que ele possa ser entregue à sociedade. Agora este filho, ele vai ser entregue à sociedade e ele precisa ser um cidadão de bem. Mas acima de ser um cidadão de bem, ele precisa ser crente. Ele precisa ser temente a Deus. Eu não vou fazer isso, não é porque o meu pai não está vendo. Não, eu não vou fazer isso porque o meu pai me ensinou que eu não devo fazer. Isso é o que? É temor. Quando eu tenho medo do meu pai, está chegando a hora do meu pai chegar, a mãe já está dizendo ao filho: cuidado que o seu pai está chegando. Aí sai botando as coisas tudo no lugar, ajeita. E esse caráter não vai sendo formado. Mas o filho que tem temor, ele diz: eu não faço, porque o meu pai não gosta que eu faça. Mas ele não está aqui, mas ele não gosta. Mas sua mãe não está vendo, mas ela me ensinou que é errado. O que é isso, irmão? É o pai e a mãe que vai moldando, e o filho vai crescendo, e aí se cumpre o que Jesus disse: ensina o menino o caminho em que ele deve seguir, e
quando ele crescer, não se desviará dele. Irmão, um pai e uma mãe que não tem prazer de estar na igreja, como é que o filho vai ter prazer de estar na igreja? Como é que o pai vai dizer para o filho, vá para a igreja, e ele fica em casa, assistindo o culto pela internet? Mas ele empurra o filho, você tem que ir para a igreja. Eu trabalhei o dia todo, tô cansado. Tá, meu irmão, você está cansado, está aí no seu sofá, assistindo o culto, graças a Deus, mas nós temos que dar o exemplo. É o que, irmão? Eu tenho que moldar. Por quê? Porque um dia eu não vou estar mais presente na vida do meu filho. Ele vai estar casado, ela vai estar casada, ela vai estar agora vivendo outra família, mas ela viu em mim o desejo que eu tinha de orar, o desejo que eu tinha de consagrar minha vida, o desejo que eu tinha de meditar na lei do Senhor. Eu nem sei ler direito, mas eu estou lá com a minha Bíblia aberta, com dificuldade lendo, e o filho está olhando e dizendo, meu pai está constantemente lendo a palavra, e isso, irmão, vai gerando. Mas o que acontece, irmão? Nós geramos os nossos filhos e preparamos ele para o mundo. Mas nós temos que preparar os nossos filhos para Jesus, porque eles, irmão, Jesus não voltando, é quem vai dar continuidade à história da igreja aqui na terra. E ele pode ficar velho, mas ele vai dizer, como disse o salmista, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus porque os meus pais me ensinaram na escola bíblica dominical. No domingo meus pais me levavam para a escola dominical. Quando eles não podiam ir, mandava pelo tio. Eu acompanhava a minha mãe, que já dorme no Senhor, para o ciclo de oração. Ela ia e levava. Aleluia. Quantas vezes já ia com um carrinho de mão, às vezes na quinta-feira pela manhã, que é aqueles carrinhos de feira de metal que se usa muito em São Paulo, já ia com eles, deixava lá na porta da igreja. Quando terminava, a minha mãe já voltava, passava na feira, fazia a feirinha e ia para casa e depois voltava à tarde. Sabe o que é isso? É gerando no filho, na filha, que nós precisamos servir ao Senhor. Para eu poder ver a minha casa servindo ao Senhor, eu tenho que servir. Mas tem pais que empurram o filho para o ensaio, empurram o filho para a evangelização. Não, comigo é assim, tem que você vai, e quando você estiver dentro da minha casa, você vai. Se você, o crente de Santa Ceia, o crente de domingo, o crente da sexta, e agora tem até o crente do ciclo de oração, porque vem para o ciclo de oração, não precisa vir para o culto. Tem muitas irmãs que dizem ciclo de oração que é assim, elas vão para o ciclo de oração, mas não pisam aqui no culto da sexta-feira, para poder comer mocotó, para poder receber a palavra. Mas no ciclo de oração ela vai estar lá no teteté, no reteté e tal. Não, irmão, tem que comer também o mocotó para ter o reteté, senão não tem, não adianta, irmão. Tem que passar por aqui. Ensina, nós temos que ensinar. Os que são avós têm que dar exemplo para os netos. Tem que dar exemplo para os netos, irmão. Mostrando o caminho. E o seu neto vai poder dizer, o meu avô, a minha avó morreu, mas era um homem crente, era uma mulher crente. Na minha infância, eu vi eles caminhando para a igreja. Muitas vezes o meu pai se arrastando, meu avô se arrastando doente, minha avózinha também, sem nem poder, mas chegava na igreja, ia para a igreja, eu ia lá no banco, dava um beijo nela quando ela chegava na igreja. Sabe por quê, irmão? Porque vem para a igreja. E isso, irmãos, é algo real nessas duas famílias. Os que são conhecedores da Bíblia já sabem das famílias que eu estou falando.
da família de Moisés. Parece até um contraditório, né, meu professor? Moisés, que era o líder, Moisés, que era aquele que estava guiando o povo pelo deserto, a sua família estava se perdendo dentro de casa. Não é difícil, irmãos, isso? E é difícil comer isso, né? Engolir isso. É difícil. Às vezes, irmãos, nós vamos perdendo a nossa família dentro de casa mesmo, preocupado com muitas coisas. Corre para um lado, corre para o outro, vai para aqui, vai para ali. Moisés corria tanto, irmão, que quando o sogro dele chegou, ele disse: Moisés, que negócio é esse, Moisés? Você fica aqui de manhã até o final do dia, o sol se põe e você não dá conta, o povo tem que voltar outro dia. Constitui aí capitães de 100, de 50, de 1000, divide aí, coloca alguém para poder resolver essas coisas, e as coisas maiores vai trazendo para você. Mas essas coisas maiores também tomavam o tempo de Moisés. E Moisés, irmãos, por trás tinha a sua família. E é por isso, companheiro, que nós precisamos ter cuidado com as nossas famílias. Porque muitas vezes nós estamos tão atarefados, cuidando dos trabalhos, das tarefas da igreja, que nós nos esquecemos das nossas esposas, se esquecemos dos nossos filhos. Como estamos tratando. Hoje nós temos pessoas que é verdadeiro caso de polícia. Tem marido hoje que é o verdadeiro caso de polícia. Bate na esposa, belisca a esposa. O que é isso, irmão? É uma família que está desestruturada. E saiba, meu irmão, o reflexo vai ser nos seus filhos, nos seus netos. Você vai gerar famílias. Porque era eu e a esposa há 40 anos atrás. Hoje, eu vejo 3 famílias. A família de André, a família de Tiago, a família de Henrique. Que são famílias. E essas famílias vão crescendo e vão se juntando a outras famílias e vão crescendo. Mas se você estruturar a sua família, as outras famílias vão entrando na sua que você gerou, mas a sua família não vai entrar nas outras. O que eu quero dizer, irmão, que as famílias que forem, como nós podemos dizer, os agregados, que vão chegando e vão se agregando à nossa família, eles vão vir e eles vão participar da maneira que você participa, que você ensinou, porque os seus filhos vão passando para as companheiras, para os companheiros, vão passando para os filhos depois vão passando para as namoradas, depois para as esposas, depois para os bisnetos, depois para os tataranetos, e vai chegando, mas eles vão chegando e vão entrando na família. Não é você entrando na família dele. E para isso precisa o quê, irmão? Para isso precisa isso aqui, ó. Bíblia. A igreja diga amém. Posso continuar? E nós encontramos, irmãos, que a mãe de Josué não tem nome. Já a mãe de Gerson e Eliezer, filhos de Moisés, tem nome. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Zíbora. O nome Gerson significa banido. E o nome Eliezer, Deus é auxílio. Esses nomes, irmãos, Moisés colocou nos filhos, justamente como era o costume daquela época, de algo que vem trazido da história da vida. Quando Gerson nasce, Moisés tinha sido banido do Egito. E ele coloca o nome do filho, banido. Quando nasce Eliezer, ele coloca Deus é auxílio. Mas, irmão, certamente a mãe de Josué
ensinou que mesmo debaixo do pau, mesmo debaixo da vara, mesmo fazendo tijolo, queimando tijolo, sendo escravo, mas que existia um Deus no céu. É aquela história, com sapato ou sem sapato, com chinelo novo, sem chinelo novo, há um Deus no céu. Glória a Deus. Eles tinham tudo para ser um jovem revoltado, escravo. Só viu o sofrimento. Mas ele aprendeu, alguém ensinou. O seu nome não apareceu na história. O nome dela não apareceu. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que na história do seu filho você não apareça, mas aquilo que você transmitiu para ele vai aparecer na vida dele. Aleluia! Certamente, irmão, esta mulher sem nome, mas marcou a vida do seu filho. Aleluia. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, descendente de José. Mas e a mãe? Não apareceu. Mas o nome dela, a vida dela, os traços dela, aleluia, ficou registrado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas Zíbora, quando chega diante de Moisés, que Moisés tinha obedecido a ordem de Deus, circuncidando seus filhos, ela pega e joga assim no... Aí, ó, é para fazer? Tá aí, ó. Você é um homicida. O comportamento da mulher é reflexo dos filhos. E não vou aqui falar da vida pouco que se tem de Gesso e de Eliezer, mas eles desapareceram na história. Tinha tudo, pastor Manassés, para eles dar continuidade à história de Moisés. Moisés era o grande libertador. Moisés era o grande líder. Ele poderia ter apresentado os seus filhos e dizer, é eles que vão dar continuidade. Mas a história da família, irmão, certamente, é tanto que Deus pega o corpo de Moisés, um homem santo, esconde, e até o dia de hoje ninguém sabe aonde está. Nem a mulher dele, nem filho, nem ninguém. Desaparece na história. Mas esta mulher, sem nome, aleluia, não sei se ela estava viva, se não estava, provavelmente não, porque todos morreram no deserto, mas ela via, quando ele saía com Josué, com Moisés, e voltava muitos dias depois, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ai, irmão, que alegria daquela mãe sem nome, que ninguém sabe, que a Bíblia não registrou, que Deus não deixou ficar registrado. Ah, se ela tivesse viva. Naquele dia que Josué reúne a todos, pastor Reinaldo, e diz para o povo que ele vai partir, mas que Josué daria continuidade àquela obra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que aquela mãe ia se alegrar. Naquele momento que o povo se reuniu diante de Josué e disse, Josué, nós lhe obedeceremos em tudo. O que tu mandar fazer, Josué, nós iremos fazer. Então somente uma coisa nós te pedimos, que o Senhor teu Deus seja contigo, assim como ele foi com Moisés. Se Deus foi contigo, como foi com Moisés, nós vamos lhe obedecer em tudo,
Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, vamos colocar na nossa família o desejo de estar à tenda. Não vamos nos afastar da tenda, vamos estar na tenda, porque na tenda, aleluia, da congregação, aleluia, vai ter unção, vai ter resposta, vai ter livramento, vai ter ajuda de Deus, e você vai colocando no caráter do teu filho a formação de Deus na vida dele. Mas para isso, irmão, às vezes você precisa vir com dor nas costas, com dor de cabeça, cansado. Você sabe que tudo está difícil, mas você vai formando no seu filho. Agora, que formação nós estamos dando aos nossos filhos? Porque a formação começa onde, irmão? É em casa. Diga assim: a formação do meu filho começa na minha casa. Aí eu me sento à mesa, que eu sempre digo aqui para os irmãos que a família tem que comer, desligar a televisão, desligar o celular, faz a oração, agradece a Deus pelo pão. Se está todo mundo em casa, vamos comer à mesa. Vamos sentar ao redor da mesa. Se não tiver cadeira, tem tamborete. Se não tiver tamborete, tem chão. Mas todo mundo ali. Esses dias a gente estava conversando com alguns irmãos e a gente lembrando do tempo antigo, né, que era assim, quando se reunia a família, que aí vinha a avó, vinha avô, vinha tio, vinha tia, aí a casa enchia. Quando chegava a hora do almoço, aí dizia: menino, senta tudinho aqui, ó, perto do muro aqui, ó, da parede aqui, senta tudinho aqui no chão, que a mesa é para os adultos. Não era assim, irmãos? Mais antiga era. Hoje a gente tira os adultos para poder botar os meninos. Não, senta aqui, meu filho, senta aqui, meu bichinho. Você está criando ele manhoso, está criando ele com manha, sem respeito aos mais velhos. Isso é um como que a gente vai ensinando. E quando eu me reúno com a minha família, que estou sozinho com eles, e vamos orar. Ei, rapaz, você está pelado, vai botar a camisa para poder orar. Nós vamos orar. Vamos agradecer pelo pão. Desliga aí o celular um pouquinho, vamos sentar aqui à mesa. Agora, se eu me sento à mesa, aí eu começo a falar: você viu a irmã fulana? Que irmã fofoqueira. Você viu a roupa dela? Que roupa desmantelada. E o filho está ali, ó, comendo, que o menino não para, né? Mas o ouvido dele também está trabalhando. Quando ele tiver a casa dele, ele vai se reunir com a esposa, com os filhos, para falar da vida dos outros. Ou então ele vai dizer assim: eu vou fazer o que da igreja? Que meu pai era crente, minha mãe era crente. Mas toda vez que a gente estava reunido, ele falava de A, falava de B, falava de C. Depois chegava da igreja: Pai do Senhor. Aí quando eu chegava em casa, meu pai e minha mãe eram falsos. Eu lá quero saber desse negócio de igreja. Mas por quê, irmão? Porque nós ensinamos errado. Eu tenho 1 minuto aqui para poder encerrar. Não vai dar para levar tudo. Mas estava ali Josué. Mas teve uma coisa, irmãos, que Josué, no início da sua tarefa como líder, ele errou, ele falhou, por falta de experiência. E isso não quer dizer que os nossos filhos, mesmo ensinados, orientados, com todo cuidado, mesmo eles aos pés de Gamaliel, então a hora que ele vai dar uma cabeçada, vai. E Josué assume, irmãos, o comando. E quem é que chega lá aonde estava o povo de Israel? Quem é que chega? Alguém que chega, irmãos, simplesmente para poder trazer uma dificuldade. A ordem de Deus era que os gibeonitas deviam ser
extirpados da terra. Eles deviam desaparecer. Deus disse que era para acabar com tudo. Mas os gibeonitas trocam de roupa, botam a roupa velha, botam a sandália velha, suja, quem sabe, todo o cabelo para dizer que vem viajando de longe. E eles chegam lá na tribo aonde está Josué. Aí Josué foi enganado, fez aliança com eles, prometeu que eles iam ficar ali. Quando ele descobriu, irmãos, e ele quis, quem sabe, acabar, disse: não, você fez uma aliança, você nos prometeu proteção. Ele disse: está certo, mas vocês vão ser servos todos os dias. Eles eram aqueles que carregavam água e colocavam água na tenda, colocavam água na casa das pessoas. Eles passaram a ser escravos dele. E isso, irmão, estava passando agora neste momento na vida de Josué. Ele terminando, e ele começa a dizer: olha, eu quero dizer para vocês neste momento final, aleluia, que vocês se lembrem dos seus pais que serviram os deuses lá do Egito. Mas deixa eu dizer uma coisa: nesta caminhada teve algum dos pais de vocês que serviram a deuses que não deveriam servir. O que é que ele estava dizendo? Olha, aqueles que estavam lá no Egito, chegaram alguns a adorar os deuses do Egito, mas nasceram, aleluia, vocês viram que algum dos pais de vocês no deserto, quem sabe escondido, eu não sei, eles estavam com os deuses escondidos. Mas eu quero dizer para vocês: se vocês servirem a Deus, se vocês praticarem o que Deus manda, Ele será com vocês. Se vocês não se afastarem dele, Ele também não se afastará de vocês. Se Ele for o Deus de vocês, aleluia, Ele também vai ter vocês como povo dele. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para terminar: você pode desistir, você pode ir embora, você pode querer não fazer uma aliança com Deus. Agora eu vou dizer aqui e vou gritar em voz bem alta: eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que é que Deus está dizendo, irmão? Que não importa se alguém se desvia, não importa se alguém escandaliza, não importa se alguém faz algo errado, não importa se alguém está plantando bananeira e fazendo a coisa errada. Não se preocupe com ninguém, se preocupe com a tua casa e faça um propósito de dizer: eu e a minha família vamos servir, vamos servir, vamos servir, vamos servir, vamos servir ao Senhor. Quem pode levantar a mão e adorar ao Senhor? Faz de bênção, louva ao Senhor. Mulheres, aleluia, que durante a história, quem sabe o seu nome não vai ser conhecido, mas a marca sua vai estar registrado na vida dos seus filhos, e lá na frente eles vão gritar e dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém?